Olá, meu nome é Bruno César e nesse vídeo vamos falar sobre emparelhamento de grafos. Se você se interessa pelo assunto, não saia daí. No ensino médio, em geral no segundo ano, com certeza os alunos se deparam com problemas de contagem. Vejamos um exemplo bem simples desse tipo de problema. De quantas maneiras distintas podemos hospedar 6 casais em 6 quartos, de maneira que cada integrante do casal permaneça junto? Com certeza um aluno meu vai responder de imediato: 6 fatorial, professor. Por quê? Porque ele sabe que, dada aí as 6 portas dos quartos, o primeiro casal a escolher o quarto vai ter 6 possibilidades de escolha, enquanto que o segundo casal vai ter 5 possibilidades de escolha para cada escolha do casal anterior. E assim por diante. Ou seja, exercícios desse tipo são resolvidos com ferramentas clássicas, como permutação e combinação. Mas o problema nem sempre poderá ser tão simples assim. Será que conseguiremos contar até 6 fatorial? Melhor, será que sempre conseguiremos contar até 6? Vamos ver a história a seguir baseada em fatos reais. Em janeiro de 2016, minha noiva e eu fomos passar um final de semana em Paraty e a gente decidiu se hospedar na pousada Coco Verde. Era pequena, havia apenas 6 quartos. E na hora do check-in, olha só o que aconteceu. 6 casais que se hospedariam, incluindo minha noiva e eu, tínhamos preferências de acomodações distintas. O casal A preferia os quartos 1, 2 e 4. O B preferia os quartos 2 e 6. O casal C preferia os quartos 2 e 3. O casal D preferia os quartos 3, 5, 6. O casal E preferia os quartos 3, 4, 5, 6. E minha noiva é um pouquinho fresca, só queria saber do quarto 2 e 5. Quando eu pensei que ia tirar um final de semana de férias, aí a dona da pousada olhou a ficha, viu que minha profissão era professor e logo me chamou. Professor, o senhor acha que vou conseguir hospedar todos os casais respeitando suas preferências? Para mim, a pergunta dela equivalia: qual é o número máximo de subconjuntos de tamanho 2 que é possível formar com esses 12 elementos? Obviamente respeitando as suas restrições. Ou de modo simplificado, será que a gente pode contar até 6 nessa situação? Aí que eu percebi nesse momento que as ferramentas de análise combinatória não seriam suficientes para resolver tal problema. Chamei a dona da pousada no canto, expliquei rapidamente o que era grafo e eu disse que poderíamos desenhar o grafo daquela situação para tentarmos resolver o problema. Portanto, desenhamos então 12 vértices, 6 representando os casais e 6 representando os quartos. Conectamos somente os casais aos quartos, respeitando suas preferências. Não precisamos conectar casal a casal, pois nesse problema não vai ajudar em nada. Organizamos então os vértices de modo que vértices à esquerda representariam os casais e os vértices à direita representariam os quartos. Nessa situação, então, toda aresta conectará um vértice da esquerda a um vértice da direita. Os vértices que estão à esquerda eu os defini como pertencentes a um conjunto que eu chamei de X, e os vértices que estão à direita eu os defini como elementos de um conjunto que eu chamei de Y. Dessa maneira, a gente obtém um tipo especial de grafo chamado grafo bipartido, como mostra aí a figura 3.1. Mas, professor, o que é um grafo bipartido? Um grafo bipartido é um grafo onde o conjunto de vértices pode ser particionado em dois conjuntos, x e y, onde a interseção desses dois conjuntos é vazia e toda aresta conecta um vértice em x a um vértice em y, ou seja, não vamos ter arestas conectando AB ou BC, não vamos ter elementos do mesmo conjunto se conectando. Pedi à dona da pousada que ligasse os casais aos quartos da maneira que achasse melhor. Só que nesse momento já tinha casal se desentendendo e aí a dona da pousada ficou um pouco nervosa e olha só o desenho que ela acabou fazendo. Esse emparelhamento aqui não permite que os casais D e E se hospedem. Mas, professor, o que é um emparelhamento? Emparelhamento é um conjunto de arestas onde não existem duas arestas incidentes ao mesmo vértice. Por exemplo, não poderíamos ter a aresta C2 nesse caso, pois teríamos duas arestas se conectando ao vértice C, e isso não pode em um emparelhamento. Como vimos, o emparelhamento formado não permitiria a hospedagem de dois casais.
E aí a rentabilidade da dona da pousada ficaria prejudicada. Só que eu argumentei com ela que para que todos se hospedassem ali, deveríamos encontrar um emparelhamento perfeito. O que é um emparelhamento perfeito? É aquele emparelhamento, só que tem todos os vértices conectados. E graças ao matemático francês Claude Berge, que está aqui na figura 3.3, conseguiremos determinar se há um emparelhamento maior que o já encontrado, ou seja, vamos conseguir mostrar se tem um emparelhamento com mais arestas do que esse emparelhamento que acabamos de ver. Segundo Berge, se conseguirmos encontrar um caminho que comece e termine com vértices livres alternando entre arestas que pertencem e que não pertencem ao emparelhamento, então existe um emparelhamento M' maior que o inicial. Esse tipo de caminho chama-se caminho M aumentante. Mas, professor, o que é um vértice livre? Vértice livre ou vértice não M saturado é um vértice que não pertence ao emparelhamento M. Ou seja, na figura anterior, o 1, o 2, o D e o E são vértices não M saturados ou livres, porque eles não pertencem ao emparelhamento. Com o auxílio das figuras 3.1 e 3.2, eu encorajei a dona da pousada a desenhar o caminho. Ela tem que iniciar o caminho por um vértice livre, então ela poderia ter escolhido o 1, o 2, o D e o E. Ela escolheu o D. Escolhendo o D, ela poderia ter ido para o 3, ter ido para o 5 ou ter ido para o 6. Ela escolheu ir para o 5. Como o caminho é alternante, ou seja, a próxima aresta tem que pertencer ao emparelhamento. Então só pode ter sido de 5 para F. Agora, do F tem que ir para onde? Só pode ir para o 2. Então ela foi para o 2. Como o caminho é alternante, a próxima aresta tinha que ser uma do emparelhamento, só que não tem aresta do emparelhamento ligando 2. Então o caminho encerra-se aqui. E ela conseguiu construir um caminho M alternante. Por quê? Porque começou com um vértice livre e terminou com um vértice livre. Aí olha o que eu pedi para ela fazer. Eu falei, elimine então desse caminho M aumentante todas as arestas que pertencem ao emparelhamento. Ou seja, desse caminho, apenas a aresta F5 pertence ao emparelhamento. Então ela eliminou e olha o que aconteceu. Tcharam! Nós temos um emparelhamento com uma aresta a mais. Tínhamos 4 arestas no emparelhamento, agora temos 1, 2, 3, 4, 5. Nossa, agora podemos hospedar 5 casais. Pedi então que ela repetisse os passos anteriores, ou seja, pega aí um vértice livre, nesse caso só tem o 1 e o E, e cria outro caminho. Se o caminho for M aumentante, ok, então nós vamos conseguir um emparelhamento maior que o emparelhamento anterior. Pronto, ela ligou, começou no 1, ligou o A, do A ligou para o 4, 4 conectou o E e acabou o caminho. Como é um caminho M aumentante, porque começou e terminou em vértices livres, vamos excluir agora todas as arestas do caminho que pertencem ao emparelhamento. Desse caminho, a única aresta que pertence ao emparelhamento é a aresta A4 e pronto, teremos aí o famoso emparelhamento perfeito, que é o emparelhamento que cobre todos os vértices. Isso significa que conseguimos hospedar todos os casais em seus quartos de preferência. Quando a dona da pousada percebeu o que aconteceu, olha o que ela falou. Professor, eu não acreditava que pudéssemos contar até 6 nesta situação. Muito obrigado. Terás uma diária por minha conta. Quando eu pensei que estaria livre para curtir o final de semana, olha o que a dona da pousada pergunta. Professor, e se eu quisesse apenas saber se poderia hospedar todos ou não, sem precisar indicar os quartos de imediato? É óbvio que essa resposta vai ficar para outra ocasião. Então um abraço a todos, em especial para o meu orientador Paulo César, para meus amigos de grupo Vinícius e Júlio, para minha noiva que foi comigo para Paraty e para o Adson Sarinho, que me ajudou muito com o LaTeX. Então obrigado a todos e até a próxima.